Ponta Grossa tem um problema muito sério, que é uma cidade considerada pobre, quando comparado os recursos que ela tem disponível com outras cidades de médio e grande porte do estado do Paraná. Esse é um problema. O comportamento dos diversos prefeitos que passaram pela cidade em não rever a organização financeira do município fez com que a cidade, a cada dia que passa, ela vai proporcionalmente se tornando mais pobre. Porque de um lado você tem as despesas aumentando, né, em ritmo inclusive superior ao que é a inflação e ao que é as receitas em alguns momentos, né? E isso faz com que o município, de certa forma, vá travando do ponto de vista de fazer as obras e prestar o serviço público conforme o cidadão necessita, né? Então esse é um grande problema que tem, que eu vejo. Independente da origem política do gestor, esse é um defeito, é um problema muito sério que Ponta Grossa tem. Ele tem. E não há, até o presente momento, não percebi ainda os grupos políticos tratando desse assunto. Muito pelo contrário. Quando se tem uma campanha política, você vê o pessoal com uma relação de promessas, sem apontar valores e sem prestar atenção que os recursos do município são extremamente limitados. Então esse é um problema muito sério que o município de Ponta Grossa tem. Eu vejo que o município se limita a cumprir com a legislação naquelas despesas obrigatórias da educação, que são os 25%, a saúde, que são os 15%, e aí temos as despesas correntes fixas do município e pouco, quase nada sobra para investimento. Eu não consigo ver assim nenhuma prioridade por parte do município, dizer que ele está focando em infraestrutura, ou saúde, ou educação. No meu entendimento, o município está cumprindo somente com o seu dever, não tem conseguido priorizar absolutamente nada, tá? Esse é meu entendimento. Ele faz no limite do que pode, nada além disso, né? Não consigo ver nenhuma política específica onde Ponta Grossa esteja se sobressaindo em relação a outros municípios, ou aqui mesmo, que eu consiga observar e entender que houve uma grande evolução comparado com os anos anteriores. Entendo assim, né? Só para fins de registro, eu vejo que a educação tem feito um movimento grande, né? Tentando viabilizar as escolas integrais, ainda com muita dificuldade, né? Mas me parece que é um projeto muito mais da secretária de Educação do que um plano de governo, né? Então eu vejo assim, não vejo nenhuma prioridade absoluta por parte do governo municipal. Qualquer análise que você faça de Ponta Grossa, e aí acho que não é só Ponta Grossa, mas no Brasil como um todo, a saúde, sem dúvida nenhuma, ela é o setor mais carente. Ela é. Uma vez que o custo da prestação do serviço de saúde, ele é caro. Ele é caro. E o valor que tem disponível para ser utilizado na saúde, entre o que você tem disponível, que seria o mínimo necessário, aceitável, há um abismo muito grande. Então, mesmo que você pegasse todo o orçamento do município e destinasse para a saúde, quem sabe ainda haveria deficiência, né? Então, em termos de investimento, não tenho dúvida nenhuma que a saúde me parece que é o setor mais carente em termos de recurso. Aí nós temos outras situações também bem complicadas também no município de Ponta Grossa, né? Por exemplo, a questão de infraestrutura do município é muito pobre, né? Por conta daquilo que eu falei anteriormente. Como o município tem uma receita limitada, é um município pobre, então sobra pouco para investimento. Ele vive a todo momento com o pires na mão, no governo do estado ou no governo federal, para tentar viabilizar algum programa
para poder melhorar um pouco a qualidade do município, né? Então isso ocorre constantemente, inclusive seja esse governo, o governo anterior sempre se utilizaram dessa política, né? Entendeu? Mas claro que, voltando ao ponto inicial, objetivamente eu entendo que a saúde é o setor que mais necessita de disponibilização de recursos, né? E aí não só em termos de quantidade, porque são dois problemas. Um problema é a falta de recursos, propriamente dito, e outro segundo problema é a qualidade do investimento, né? Você pode ter pouco e gastar bem, né? Gastar onde é efetivamente necessário. E de repente não adianta ter muito recurso se não souber também administrar, né? E eu acho que Ponta Grossa tem os dois problemas. Tem pouco recurso e o que tem de pouco não gasta bem. Tem algumas alternativas, né? Uma delas seria o seguinte, ó. O governo precisa, num primeiro momento, revisar as suas receitas, aonde for possível para melhorar. Revisar em termos de percentuais, taxas de serviço, etc, etc. E, ao mesmo tempo, otimizar a arrecadação desses recursos, né? O que eu digo otimizar? Existe uma infinidade de leis, né, e normas, tanto municipais, estaduais e federais, que nem sempre são observadas e fiscalizadas conforme foram escritas. E na medida em que o município não é eficiente nessa fiscalização, ele está abrindo mão de recurso, né? Então não basta só fazer leis e criar normas se você não tiver uma boa capacidade de fiscalizar a aplicação desses instrumentos normativos. Eu acho que isso é uma deficiência. Então há um prejuízo nisso, né? E num segundo ponto, eu imagino que, além de você melhorar as receitas, você também precisa rever as despesas do município, né? Otimizar as despesas também. Aquilo que eu falei agora há pouco, gastar bem. Tem pouco recurso e esse pouco tem que ser bem gasto, né? Também entendo que aí haveria possibilidade de algumas medidas que iriam melhorar a situação, né? Resolver, eu acredito inclusive que não consegue resolver somente nessas duas frentes, né? Mas com certeza ele melhoraria, né? Ou seja, melhorando a arrecadação do município, otimizando, fiscalizando melhor, e do outro lado, dando uma olhada geral nas receitas do município. Porque o município ele faz o seguinte, ao mesmo tempo que ele não tem estrutura e recurso suficiente para cuidar bem da saúde, cuidar bem da educação, infraestrutura, etc., ele assume algumas atribuições que são discutíveis, que não são deles, a bem da verdade, né? Por exemplo, por questões políticas. Você pega, por exemplo, em 1996, um pouco antes que isso, o município construiu um hospital infantil e assumiu a responsabilidade da administração desse hospital, que era uma atribuição do Estado. Ou seja, ele incorporou uma despesa nova, fixa no município, numa atribuição que não era dele. Porque naquele momento interessava politicamente inaugurar uma obra, né? Politicamente era bom e fez isso, né? Assim aconteceu também com o pronto-socorro, né? Então são programas e atividades que o município vai assumindo para si, que geram uma despesa de caráter continuado e sem que haja uma contrapartida de receita, né? Então esse é um problema também, né? E não só nisso, tem outros programas que o município também entrou. Esse programa que tem do Mercado da Família, é um programa social voltado a um segmento da nossa população, mas que também é uma despesa fixa. Então, se esses programas não forem bem pensados no sentido de se autopagar, incorpora-se uma despesa que não vai sair mais do orçamento do município, e em contrapartida você não tem a receita. A terceirização, imediatamente ela traz um problema quando ela é feita na atividade que é de caráter permanente do município. O primeiro problema que ela traz é que contrata-se a empresa de terceiro, mas não há uma relação de continuidade, entendeu? Porque a empresa, quando vence o contrato dela, ela vai embora.
Ou quando nem vence o contrato, às vezes o poder público não paga, ela acaba também indo embora do mesmo jeito. Então esse rompimento da prestação de serviço acaba trazendo prejuízos para a população. Segundo ponto, que a terceirização ela é feita por uma empresa privada, que tem ela é organizada para dar lucro, né? Eu entendo que não cabe terceirizar serviços de caráter continuado, especialmente em área de saúde, educação, infraestrutura, né? Então eu creio que esse é um prejuízo muito sério, você perde na qualidade e também custa mais caro para o erário público na medida que ele tem que pagar o custo da prestação de serviço propriamente dito, e isso tem que ser, e ao mesmo tempo, nesse custo vai estar embutido o lucro do cidadão que é proprietário dessa empresa de terceiro, né? Então ele fica mais caro e compromete a qualidade do serviço, não tem dúvida nenhuma. Sem contar ainda de um problema que tem no Brasil inteiro, que é essa relação das empresas terceirizadas com agentes políticos, né? Que muitas vezes serve para desvio de recurso, né? Como temos visto agora essa experiência aí que a Lava Jato todo dia prende porque acaba descobrindo que houve desvio de recurso público e quase sempre, às vezes, pela via do serviço terceiro, né? Os cargos em comissão, eles são um problema, né? São um problema. Porque houve historicamente um desvirtuamento do que é o cargo em comissão, né? Porque lá na essência, quando o cargo em comissão ele foi constituído e admitido na legislação, ele foi para que o agente político pudesse, ao disputar uma eleição, levar para dentro do serviço público uma equipe de assessores de sua confiança. Essa é a ideia inicial, né? E ao longo do tempo esse conceito foi distorcido, né? O agente político, quando vai disputar a eleição, ele já procura construir as alianças, negociando, fatiando a estrutura do município dos diversos cargos em comissão, muito mais pelo apoio político eleitoral na eleição do que propriamente pela capacidade técnica de assessoramento que essas pessoas venham ter. E isso atrapalha, até porque você acaba colocando como cargo em comissão pessoas que não conhecem tecnicamente a área. Essa é uma das consequências. E além disso, pelo fato de eles não conhecer tecnicamente a área, eles acabam gerando conflito nos locais de trabalho, né? Porque eles vão interagir com o servidor efetivo. E outro problema que nós temos nos cargos em comissão é a própria quantidade de cargos em comissão que tem, né? O município de Ponta Grossa tem hoje ocupados 298 cargos, ele oscila entre 298, 301, 302, são cargos ocupados. São muitos cargos no meu entendimento, né? Claro que se você for comparar o valor da folha, talvez ele nem seja tão substancial. O município sempre se defende dizendo que ele chega a 4, 5% e realmente a despesa com um cargo de comissão é esse. Mas a análise tem que ser feita é o seguinte: precisa de 300? Né? Antes de analisar quanto custa 300 cargos, você tem que perguntar se precisa de 300, né? E esse é o ponto. No meu entendimento, não. O município não precisaria ter 300 cargos em comissão. Eu acho que pelo tamanho da nossa cidade, pela quantidade de órgãos que o município tem, seguramente daria para reduzir substancialmente essa quantidade de cargos em comissão. Bom, a situação do município em relação às finanças, a gente sabe que é bem difícil, né? Bem difícil. Já existem diversas despesas que a gente tem informação de que eles estão atrasando os pagamentos por conta da falta de recurso, né? Em relação à despesa de pessoal e precatório, a coisa também está muito no limite. Primeiro, em relação à despesa pessoal, já por 2 quadrimestres consecutivos, o município extrapolou o limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, gastou mais do que poderia, legalmente falando. Isso tem sido quase que uma norma, né? Ele tem gastado mais ou muito próximo do limite, né?
Isso também é um indicador objetivo e que atrapalha até a própria atividade sindical, porque não há margem para você poder discutir a geração de novas despesas, né? E aí você tem que ficar brigando porque você tem que reduzir despesa para abrir margem legalmente para que se possa viabilizar as reivindicações da categoria, né? Então a situação do município atualmente em relação às finanças ela é bastante complicada. Estão atrasando o pagamento de algumas despesas, os limites estão estourados ou muito próximos, né? E some-se a isso a dívida de precatório que o município tem, né? Ela está em torno de 83 milhões de reais, dos quais foi depositado agora, esse mês de junho, foi concluído o depósito de 8 milhões e 700, que é referente a 2015, né? E agora, quando fechar 31 de dezembro de 2016, vai ter uma outra parcela de 17 milhões, sabe? E preocupante porque a dívida existe, ela vai vencer no dia 31 e do outro lado você dá uma olhada, vê o município com dificuldade de pagar as contas no mês, né? Então a situação é bastante delicada, não tenha dúvida nenhuma. Então tanto o atual governo ou o governo que vier vai ter muita dificuldade, até porque tem uma novidade que se não houver nenhuma alteração na lei federal, a dívida de precatório ela tem que ser quitada até 2020, né? Então, nesse ano de 2015 deveria ser pago 8 milhões e 700, eles atrasaram, estão pagando em 2016. 2016 tem que pagar 17, eles devem atrasar também, paga no início de 2016, paga no início de 2017. Em 2017 a dívida vai para 30 milhões. Então ela vai gerar muito problema para o gestor que assumiu o município nos próximos 4 anos, não tenha dúvida nenhuma. Se você somar o quadro geral do município hoje, ele tem entre ativos e os pessoal que é afastado por auxílio-doença e tal, ele chega a 8.600 servidores, né? Da administração direta, da indireta e das companhias de economia mista, 8.600 servidores. O número pode chamar a atenção e levar a imaginar que está sobrando gente. A bem da verdade, não sobra. Nós temos diversos setores do município onde há falta de pessoal, né? Por conta do tipo de atendimento que tem. A saúde mesmo, como nós mencionamos, existem diversos setores que atendem 24 horas por dia, né? Turno ininterrupto de trabalho. Nesses casos está faltando gente. A educação, por exemplo, todo ano você tem mais alunos matriculados na rede pública, tem sido assim, né? Por enquanto tem sido assim. Há alguns estudos dizendo que a partir de um determinado ano possa haver uma redução, mas ainda não ocorreu. E sempre que tem mais alunos, você tem que contratar mais professores, mais zeladores, mais escriturários, né? Enfim, esse pessoal da mão de obra. Então, tem falta de pessoal também no município. O parque de máquinas, por exemplo, boa parte dos serviços hoje são terceirizados, né? Porque ele teve, alguns anos atrás, 800 trabalhadores, hoje tem 400, né? Porque não é feita a recomposição dessa mão de obra. O mesmo problema ocorre também em outros setores, como o Paço Municipal, né? Enfim, aonde você fizer uma análise técnica, você vai encontrar falta de pessoal. A dívida tem sido... A dívida do município está dentro dos limites da lei. Importante ressaltar isso, né? Ela não está fora do limite da lei de responsabilidade fiscal. Agora, dívida é um problema, porque se o município está com dificuldade de ter os recursos para cumprir com as despesas correntes do mês, né? A dívida naturalmente que passa a ser um peso, um fardo, né? O município tem pago na medida que ele é obrigado. Sempre que ele pode atrasar, ele atrasa, bem na verdade, né? Então ela tem sido paga, mas com muita dificuldade, né? E vem diminuindo proporcionalmente, mas numa velocidade pequena, né? O que gera sempre dificuldade. Então a dívida é um problema muito sério que o município tem, não só de precatório daí, né? Porque ela não tem só precatório, tem diversos financiamentos que o município tem junto ao governo do estado, junto ao governo federal, né? As contratações de servidores, elas são feitas mediante um cálculo de impacto,
Só pode ser assim, é o que diz a lei, né? Claro que contratar guarda, professor, agente de trânsito, enfim, seja lá quem for, ele vai gerar um impacto na despesa de pessoal de caráter permanente. Aonde que é mais necessário, aí é o governo que tem essa resposta, né? Ele tem feito essas contratações por conta do projeto político dele, né? Ele acha que tem que contratar a guarda porque o município está assumindo um papel na área de segurança, né? Que constitucionalmente poderia ser só do Estado, né? Mas o município fez uma opção política de cuidar desse serviço e claro que tem que ter pessoal também, né? E o custo realmente, seja de contratar agente de trânsito, guarda ou qualquer outro servidor, ele é razoável, né? Não tenha dúvida, e vai impactar, poderá gerar dificuldade para o município, não tenha dúvida disso.